Boa noite a todos. Paz. Que a luz do nosso Mestre e amigo Jesus nos envolva, nos inspire, conduza nossa reflexão essa noite. Aqui nós temos trilha sonora para nosso estudo, né? Estava pensando há pouco na letra de uma música que estava tocando antes. E pensando que tem muito a ver com o tema do nosso estudo. Nosso estudo hoje é sobre o primeiro item do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E o item específico que nós vamos refletir hoje: injúrias e violência. Mas, nesse item, Allan Kardec traz uma abordagem muito profunda sobre a força e a responsabilidade que nós temos com aquilo que nós expressamos, especialmente através das palavras, através da nossa fala. Então, ouvir a música, pensando na letra, uma delas que traz uma letra bastante bonita, e pensando no quanto nós podemos construir, o quanto nós podemos inspirar, ou o quanto nós podemos destruir, desesperançar um outro coração com a nossa fala, com as nossas palavras. Mas esse capítulo fala de que são bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Paz. Paz. Nesse ponto é importante nós buscarmos refletir o que seja paz, ou melhor, o que Jesus estava dizendo quando nos fala de paz. De que paz o Cristo está falando? É importante porque tem a ver também com o que nós vamos refletir mais ao final do nosso estudo. Também tem a ver com a fala. O que nós falamos, nós nem sempre conseguimos comunicar o que nós queremos realmente. Nem sempre. Às vezes nos perdemos com as palavras. O livro dos Espíritos antes falava disso. Às vezes nós temos uma ideia em essência e não conseguimos traduzi-la em palavras. E às vezes quem ouve também se confunde. Então é preciso muito diálogo, muita paciência, muita compreensão, para que a comunicação aconteça de forma mais pacífica possível. Mas Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, vai nos trazer o conceito da paz do Cristo. De que paz Jesus está falando? Porque quando nós pensamos em paz, qual é a primeira imagem que vem à nossa cabeça? Pense aí, na sua tela mental. Paz. Mas em geral. Quando pensa assim, quero um dia de paz. Emmanuel vai nos trazer a paz do Cristo. Ele diz: o conceito de paz dentre os homens na humanidade, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Modificado esse conceito. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido certas garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade ou ausentando-se dos movimentos da vida. Ou seja, pernas para cima, com os servidores à nossa volta, sem ocupação útil para os nossos braços, para a nossa mente e tal. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez. E em contraposição
ao falso princípio estabelecido pelo mundo, no mundo, aliás, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento de si mesmo. E no livro Paz, um livrinho pequeno, mas grandioso de lições, o Emmanuel vai dizer que a paz verdadeira nasce do dever cumprido, ou melhor, procede da abençoada luta que sustentamos pela própria melhoria espiritual. Daí nasce a paz, pela luta interior por melhorarmos, por nos tornarmos pessoas melhores, tentando assimilar a luz dos ensinamentos do Cristo. Então é essa paz, é dessa paz que ele fala, da paz de quem cumpre o dever e de quem trabalha por modificar-se interiormente, por construir uma paz interior, na consciência. Mas Allan Kardec seleciona algumas passagens do Evangelho para iniciar esse capítulo que vai falar dessa paz. Ele seleciona algumas passagens e eu trago aqui uma delas para que nós possamos fazer uma análise um pouquinho mais profunda. É uma passagem em que Jesus estabelece 3 níveis de gravidade para o equívoco cometido pela pessoa. A passagem diz assim, Jesus fala: ouvistes que foi dito aos antigos, nas tradições antigas, não matarás. Está lá, nos 10 mandamentos. E havia também a tradição oral, por isso Jesus fala, ouvistes, não matarás. Mas esse não matarás se refere somente ao matar o corpo físico? Ou a outros conceitos, ou a ideia do não matarás vai muito além disso? Como nós falávamos, nós temos que pegar a essência das ideias, as ideias, e não nos prender às palavras. Será que não vai além? Então Jesus diz, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo. Aí Jesus vai nos convidar a dar um passo além. Todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Primeiro nível. O tribunal era um juízo, era um nível inicial para os judeus. Então é como se fosse assim, a primeira instância. Terá de responder no tribunal. Jesus está trazendo para o cotidiano deles algo que eles poderiam entender. Então, primeiro nível do problema: se encolerizar contra o seu irmão. Aquele que chamasse ao seu irmão raca, que era uma palavra de desprezo, era uma palavra que expressava um desprezo pelo próximo. Não era uma injúria, uma calúnia, mas era uma palavra que expressava desprezo. Segundo nível, Jesus diz, esse estará sujeito ao julgamento do sinédrio. É um nível acima de julgamento. Por quê? Aqui já se exteriorizou. A cólera surgiu e não ficou dentro. Ela se exteriorizou e alcançou o companheiro. Aquele que lhe chamar renegado, ou uma palavra de ofensa, aquele que ofender o companheiro, aquele que injuriar o próximo, terá de responder. E aqui as traduções, algumas traduções falam, terá de responder no fogo do inferno. Mas não é isso que está escrito lá. Está escrito na Gina do fogo, que era um local onde por muito tempo foi um lixão perto de Jerusalém,
mas onde também mais antigamente havia sacrifícios humanos e tal. Era um local que no imaginário coletivo daquele povo trazia muito medo. Era um local de sofrimento. Essa é a ideia. Ou seja, um local onde há fogo, onde há muito sofrimento. Essa é a ideia. Então Jesus estabeleceu 3 níveis. O primeiro nível, a cólera que nós nutrimos contra o próximo, mas não exteriorizamos. Já é um problema. Já temos uma dificuldade. O segundo nível, a cólera que se exterioriza, que vira uma palavra de desprezo pelo próximo. E o terceiro nível, a cólera que se exterioriza caluniando. Que se exterioriza falando em relação ao próximo, envolvendo outras pessoas ainda. Gerando situações mais dolorosas. 3 níveis. 3 níveis. Por que será que Jesus coloca como tão grave, esse uso das palavras? Não houve ataque físico aqui. Ninguém foi assassinado. Não houve uma agressão física. Houve uma violência verbal, emocional. Houve uma violência vibratória, energética. Uma vibração exteriorizada na direção do outro. Ferir alguém com as palavras é algo muito grave. Com o nosso verbo, com a nossa fala, nós podemos, voltando ao início, construir. Nós podemos fazer maravilhas, podemos inspirar, podemos orientar, mas podemos prejudicar muito, especialmente a nós mesmos. Especialmente a nós mesmos. A nossa fala possui força magnética. Nós exteriorizamos vibrações através da fala. Aquilo que vai no nosso mundo íntimo, nós exteriorizamos. A nossa palavra é a materialização dos nossos sentimentos. Nós podemos até usar palavras bonitas, mas se o nosso sentimento não condiz com aquilo, aquela palavra vai carregada daquelas emoções, daquelas vibrações. E nós sentimos. Sentimos. Eu me recordo sempre, ao estudar esse tema, de uma matéria que eu vi há uns anos atrás na internet, um trabalho de um artista que ele fez um trabalho com fotos. Ele pegou fotos de pessoas que passaram por violências verbais, sofreram violências emocionais através das palavras, que eram ofendidas, que eram chamadas das mais variadas injúrias e tudo mais. E ele pegou essas pessoas e ele fez no Photoshop como se as palavras que aquelas pessoas foram machucadas fossem feridas. Algumas no rosto, na testa, nos braços. Então, como se elas fossem rasgadas, como se fossem feridas abertas. E, na verdade, é isso mesmo. É muito impressionante o trabalho dele, porque nos mostra visualmente nos mostra esse ataque verbal. Essa violência que se pode fazer através dessas vibrações exteriorizadas pela nossa fala. Mas como em tudo na vida, nós somos responsáveis pelo que geramos. Nós somos responsáveis pelo que criamos no íntimo de nós e dos outros. Jesus vai nos ensinar isso com essa lição. No Evangelho por Emmanuel, no livro Evangelho por Emmanuel,
comentários ao Evangelho de Mateus, há uma página, na página 128, um comentário de Emmanuel chamado Criação Verbal. E o benfeitor Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, vai dizer que toda frase no mundo da alma é semelhante a engenho de projeção. A gente está vendo aqui agora, né? A projeção aqui. Toda palavra é como essa projeção, que suscita imagens na câmara oculta do pensamento. Então, quando eu falei lá no início, vamos pensar aqui paz. O que é que vem na tua tela mental? É isso. A palavra está gerando uma imagem mental. Frases duras como o aço, violentas como o fogo. Está vendo que ele estabelece uma relação entre violência e fogo? Violência e fogo. Suaves como a brisa, reconfortantes como o sol. Sabemos nós que... olha o jogo que o Emmanuel vai fazer agora. Ele vai repetir as palavras propositalmente para que nós entendamos o que ele está querendo dizer. Ele vai dizer assim: sabemos nós que o Criador, ao criar a criatura, criou nessa mesma criatura o poder de criar. Está falando em criação. Nós criamos. Nós criamos muitas coisas com as palavras. É forçoso, vou voltar aqui, vou repetir. Sabemos nós que o Criador, ao criar a criatura, criou nessa mesma criatura o poder de criar. É forçoso reconhecer que toda frase cria imagens e toda imagem pode criar alguma coisa. O que nós estamos criando? O que é que nós estamos criando? Emmanuel quer deixar gravado isso na nossa mente ao repetir várias vezes. É como se ele estivesse até fazendo uma referência ao Gênesis. Naquela linguagem simbólica da Bíblia. No início de tudo, o evangelista João vai dizer: no princípio era o Verbo. E no Gênesis nós vamos ver que Deus disse: faça-se a luz. É uma simbologia. Fala. É simbólico. Está nos falando também, né? Nos remete a essa lembrança. Saibamos assim, diz Emmanuel, compor as nossas frases com as nossas melhores palavras, nascidas de nossos melhores sentimentos. Pela criação verbal, por toda a nossa criação verbal, rende luz ou sombra. Toda a nossa criação verbal rende luz ou sombra, bem ou mal, felicidade ou sofrimento, àquele que lhe faz o lançamento na criação. Quem lança? Quem lança? E aqui nesse ponto eu queria trazer um relato que está no prefácio do livro Comunicação Não Violenta. O relato é do neto de Mahatma Gandhi, Aruna Gandhi. Ele vai dizer o seguinte: crescer como uma pessoa de cor na África do Sul do apartheid na década de 40 não era nada agradável. Principalmente se você era brutalmente lembrado da cor da sua pele a cada momento do dia. Depois, ser espancado aos 10 anos por jovens brancos que o consideravam negro demais. E em seguida, por jovens negros que o consideravam branco demais, era uma experiência humilhante, que depois que poderia levar qualquer um à vingança violenta.
É o que ele diz. Então ele foi levado para passar um tempo com seu avô e aprendeu algumas coisas. Presumimos, diz ele, que não somos violentos porque a nossa visão da violência é aquela de brigar, de matar, espancar e guerrear. O tipo de coisa que os indivíduos comuns não fazem. A massa, em geral, não faz isso. Mas ele vai numa percepção de violência mais sutil, que vai gerar essas outras. Então, no livro Comunicação Não Violenta, ele vai estabelecer que a violência surge. Ela existe de forma física e de forma passiva. E ele vai dizer que a física é gerada pela ação, por ação física. E a passiva gera sofrimento emocional, é mais sutil, gera raiva na vítima e uma resposta violenta, e alimenta a fornalha da violência física, é claro. Ela vai alimentar para que a violência física em si aconteça. Diz Aruna, em razão de não compreendermos ou analisarmos esse conceito de que a emocional alimenta a violência física, todos os esforços pela paz não frutificam ou alcançam apenas uma paz temporária. É preciso uma construção mais profunda, que vá nas causas, na origem. A não violência não é uma estratégia que se possa utilizar hoje e descartar amanhã. Nem é algo que nos torne dóceis, isso é importante. Nem é algo que nos torne dóceis ou facilmente influenciáveis. Porque muitos de nós poderíamos, inclusive, ler bem-aventurados os que são mansos e pacíficos e imaginar que seria isso. Passaremos a aceitar tudo. Gandhi aceitou. Mas de forma pacífica, conduziu a libertação do jugo da Inglaterra. Tudo o que fazemos é condicionado por motivações egoísticas, diz Aruna. Que vantagem eu levo nisso? E olha, presta atenção agora. E essa constatação se revela ainda mais verdadeira numa sociedade esmagadoramente materialista, que prospera com base num duro individualismo. Então, por isso, ainda mais a necessidade de espiritualizarmos as nossas relações, a nossa forma de viver, a nossa forma de ver o mundo. Tornar-nos materialistas nos leva cada vez mais ao egoísmo. E o egoísmo leva a essa forma violenta de ser. Nenhum desses conceitos negativos leva à construção de uma família, uma comunidade, uma sociedade ou nação homogênea. Não é importante que nos reunamos nos momentos de crise e demonstremos patriotismo agitando a bandeira, dizer. Não basta que nos tornemos uma superpotência, construindo um arsenal que possa destruir várias vezes o mundo, como muitos países têm. É assim que se constrói a paz. A paz não se constrói assim. Não é suficiente que subjuguemos o resto do mundo com o nosso poderio militar, porque não se pode construir a paz sob os alicerces do medo. De forma alguma. Não se constrói nada com alicerces do medo. A não violência significa permitirmos que venha à tona aquilo que existe de positivo em nós e que sejamos dominados pelo amor, respeito, compreensão, gratidão, compaixão e preocupação com os outros. Muito além de nós mesmos. Buscando compreender. Será que eu entendi exatamente o que o outro quis me dizer? Será que eu fui claro ao expressar? É
buscar entender como o outro vê. O que ele quis dizer? Mas aí no capítulo 9 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai dizer: força mental pura e simples, força mental, conduzindo a ideia por imagem viva, a sugestão, como a eletricidade, o explosivo, o vapor e a desintegração atômica, não é boa nem má, dependendo os seus efeitos da aplicação que nós conferimos a ela. A eletricidade pode ser usada para mover instrumentos que façam uma destruição, ou para nos iluminar aqui, para nos aquecer o mundo, para gerar uma série de benefícios. Da mesma forma, essa força mental, essa ideia, como nós vamos revesti-la? Como nós vamos empregá-la? Essa força. Com essa força, certos espíritos conduzem multidões a desatinos, utilizando a sua facilidade com a oratória, conduzem países inteiros à derrocada moral. Mas também outros, como Cristo, com a sua palavra divina, atraem corações para a renovação. Agora nós vamos acompanhar um estudo no plano espiritual. Calma que ninguém vai desencanar agora. É só uma imagem mental que nós vamos criar aqui. A não ser os irmãos desencarnados que estão aqui presentes. Eles já... O Espírito André Luiz, que escreve o livro, vai acompanhar uma aula sobre a palavra no plano espiritual. Eles vão a uma região do plano espiritual. Ele com um benfeitor, com outro instrutor. E eles vão ouvir a irmã Clara, que era um espírito já trabalhado e com bastante conhecimento e com sentimento desenvolvido nesse campo. Ela vai trazer lições em torno da palavra. E ela diz assim: eles chegam, se sentam, a volta, a aula já estava acontecendo, eles se sentam e passam a ouvir o que ela falava. A gente se imagina lá. Então ela dizia assim: conforme estudamos na noite de hoje, a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. De novo a comparação com a eletricidade. A palavra surge assim: a mente, como não ignoramos, é um incessante gerador de forças, através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento. Olha só, há uma instalação elétrica. A mente é o gerador de força, e há fios que conduzem essa força: sentimento e pensamento. Produzindo o quê? O verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Materialização de todo esse processo. Mas o que acontece se o nosso pensamento, se o nosso sentimento não está bem? Quando surge essa força e o nosso pensamento e o nosso sentimento não estão bem, o que acontece? Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro, desenvolvimento, purificação do nosso mundo interior, do nosso campo íntimo. De vez que a palavra, depois do impulso mental,
vive na base da criação. Novamente, criação. A palavra vive na base da criação, depois do impulso mental. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que nos compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Aí alguém levanta a mão e pergunta: mas irmã Clara, quer dizer que nós não podemos nos encolerizar jamais? Aí nós voltamos para o item do Evangelho do Espiritismo. Aquele que se encolerizar contra seu irmão. Está lá Jesus falando. E tem um item desse capítulo que vai ser estudado nas exposições seguintes, que é a cólera. E alguém pergunta, e a resposta qual será que é? Nós não podemos nos encolerizar nunca. E a resposta qual que é? Não. Sim, é indispensável não nos encolerizarmos nunca. Indiscutivelmente, diz ela, a cólera não aproveita a ninguém. Não passa de perigoso o quê? Curto-circuito de nossas forças mentais. Lembram da instalação elétrica aquela? A cólera gera um curto-circuito no nosso mundo íntimo. E aí o que acontece quando dá um curto-circuito? Cadê o Jackson? Fogo. Olha aqui de novo a simbologia do fogo. Nós vamos dizer assim: eu estou queimando de raiva. Que a ideia é essa. A ideia é essa. Há um curto-circuito dentro de nós. Sentimentos e pensamentos estão em desarmonia. E nós vamos gerar problemas emocionais, nós vamos gerar desarmonia. E isso vai se refletir no nosso corpo físico. Nós vamos começar a apresentar enfermidades, desarmonias. E vamos gerar isso também nos outros. Então, diz ela, esse curto-circuito acontece por defeito na instalação de nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor de nossos passos. Aí ela diz, nesses momentos é indispensável, se nós não encontramos junto de nós alguém que vem com aquela fita preta, sabe a fita isolante? Que é passada no fio para não dar choque, né? Isola para que a eletricidade não cause um curto-circuito, não dê o choque, né? Então ela diz, é indispensável que tenhamos junto de nós alguém com o material isolante da oração. Quando alguém está descontrolado com as suas palavras, qual deve ser a nossa atitude? Prece. Prece. O material isolante da oração. Então é indispensável. A nossa atitude é uma corrente de indução magnética. Agora está falando da nossa atitude também. Palavra e ação. Em torno de nós, quem simpatiza conosco geralmente faz aquilo que nos vê fazer. Então está indo além da fala. Nosso exemplo, em razão disso, é um fulcro de atração. Precisamos, assim, de muita cautela com a palavra nos momentos de tensão alta do nosso mundo emotivo. Quando nós estamos a ponto de estourar, silencia. Fica no primeiro nível. Se eu já me encolerizei, fica no primeiro nível. Segura. Não consegui evitar, mas segura. A história aquela da água, né? A gente botar um golinho d'água na boca e ficar quieto.
evitar problemas maiores, dificultar ainda mais o nosso mundo emotivo. Entra em prece, busca uma leitura edificante, vai vir aquela leitura certeira. A gente vai abrir e vai levar aquele puxão de orelha, é sempre assim. Faz uma prece, pede ajuda, diz assim: eu não estou conseguindo me controlar, me ajuda, Pai. Isso, quando nós fazemos isso, somos nós em batalha contra as nossas más inclinações. Somos nós tentando melhorar as nossas dificuldades, ainda os nossos impulsos que precisam ser domados, que precisam ser trabalhados. É olhar para essas nossas limitações ainda com carinho. Não como um juiz severo, mas com carinho. Analisar e ver: por que eu estou fazendo isso? Isso não faz bem para mim. Não faz bem ao outro. Por que não mudar? Olha com carinho para si mesmo. Se nós temos que compreender ao outro, temos de compreender a nós mesmos. Mas com muita vontade, persistência e perseverança de modificarmos para o bem. Eu gostaria de encaminhar para o nosso encerramento com um poema aqui da Ruth Beber-Mey, que está no livro Comunicação Não Violenta. Esse livro é maravilhoso. Fica a sugestão para quem ainda não leu, já ouviu falar da comunicação não violenta. É uma forma belíssima de nos compreendermos, de nos expressarmos melhor, de nos analisarmos, de analisarmos a nossa fala, a nossa forma de nos expressar e a nossa forma de ouvir aos outros, tentando compreender as dores que vão no coração do outro, que também são as dores que vão no meu coração. Diz ela: sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber: foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda: eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Nós possamos compartilhar os sentimentos, compartilhar os nossos sentimentos com os corações que seguem conosco, compreendendo, tolerando, aceitando, especialmente amando, construindo em nós e exteriorizando de nós a paz que Jesus nos ensina. Ele diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ele nos ensina Carlos Torres Pastorino, que é a expressão filho de Deus, é uma expressão idiomática que também significa aquele que se iluminou, iluminado. O dia que nós construímos essa paz dentro de nós, seremos aquelas luzes do mundo.
Deixa a pressão, vou fazer a pressão.